E aí a gente pode ter a pressão alta em consequência disso. Você pode ter problema de visão em relação a diabetes. Elas têm mais facilidade de ter ferimento. Olá, sejam bem-vindos ao canal Açucareto, o seu canal de educação em diabetes tipo 2. Eu sou Marcelene Brito, sou enfermeira e hoje eu vim trazer o quinto tema do episódio Diabetes por Dentro. Hoje você vai entender os danos que a diabetes alta, a glicemia alta, causa no seu organismo. Mesmo aquela diabetes, aquele açúcar que dá de 200, aquele que dá açúcar que dá de 180, por exemplo. Se esse assunto interessa para você, se você quer saber mais sobre diabetes, já fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E já te inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que precisa saber mais sobre diabetes. Tenho certeza que você vai estar ajudando bastante esse amigo. Então vamos entender essa diabetes alta por dentro do seu corpo. Lembrando que a diabetes se caracteriza pela alta de glicose no sangue, pela hiperglicemia, certo? Ou pela glicemia alta, que algumas vezes a gente se refere em diabetes descontrolada ou diabetes alta, certo? E aí eu vou estar falando aqui da pessoa com diabetes tipo 2. Claro que serve também para pessoa com diabetes tipo 1 e outros tipos de diabetes, só que o foco do canal é para pessoa com diabetes tipo 2, certo? Quais as consequências dessa diabetes descontrolada por dentro do corpo, em consequência dessa glicemia alta? Imagine só, a pessoa com diabetes tipo 2, geralmente ela descobre já por volta dos 40 ou mais de 40 anos que ela tem diabetes. E ela já vem desenvolvendo essa diabetes em torno de 5 anos atrás, 8, 10 anos atrás. Então ela não desenvolve diabetes da noite para o dia. Ela desenvolve no decorrer dos anos, principalmente por dois fatores. Pelo excesso alimentar, principalmente por carboidrato, por açúcar refinado, né? Então a gente encontra açúcar refinado no pão, nas bolachas em geral, nas massas em geral e nos industrializados. Justamente por esse excesso de alimentação, com excesso de carboidrato, com excesso de açúcar e pela falta de atividade física. São os dois fatores principais, fatores de riscos principais que levam a pessoa a desenvolver diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 2 está ligado muito a comportamentos, tá? Principalmente esses dois comportamentos de estilo de vida. Então, essa pessoa manteve isso por anos, certo? E se ela manteve por anos, a glicose alterada, essa diabetes alta, ela não aconteceu ontem, concorda comigo? Ela já está acontecendo há algum tempo. Então, quando ela sente alguns sintomas, esse organismo já não aguenta mais. A maioria das pessoas com diabetes, elas não sente sintomas. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2, tá? Do que não é o caso da tipo 1. A tipo 1, ela já sente os sintomas. Da pessoa com diabetes tipo 2, ela vai sentir quando o organismo está em pane. E aí, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Por quê? A consequência dessa diabetes descontrolada, ela vai ser a consequência por muito tempo dessa glicemia alta, certo? E para você que já sabe que tem diabetes e essa glicemia dá 200, essa glicemia está alta. E ela vai causar ao longo do tempo esses danos que eu vou te mostrar. Vamos lá, começar pelo coração. Você já ouviu falar que pessoas com diabetes têm problemas no coração? Já? Escreve aí nos comentários se você já ouviu falar ou se você tem algum problema cardíaco. A pessoa com diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, ela desenvolve problemas cardíacos porque ela manteve por muito tempo essa glicemia descontrolada. E lembrando que 200 já é descontrolada, mesmo que você não sinta nada, certo? Ela está só trabalhando, danificando por dentro o teu organismo. Então, o que acontece por dentro no seu coração, certo? Para a pessoa com diabetes ter tantos problemas cardíacos. E aí, você sabe disso, você pode evitar. Acontece que
O excesso de glicemia, certo? A pessoa come e esse açúcar ele não sai do sangue pela resistência à insulina, certo? Então tem vários vídeos no canal falando sobre essa resistência à insulina. Assiste os vários vídeos do canal, inclusive nessa série Diabetes por Dentro. Então a pessoa ela produz insulina, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 produz insulina, só que a insulina não consegue fazer o papel dela porque a célula não deixa mais glicose entrar porque ela está muito cheia. Então ela já está resistente, ela já não escuta a insulina, certo? Vamos entender dessa forma. E aí essa glicose está lá no sangue por muito tempo. E o nosso corpo ele é uma engrenagem perfeita, ele é uma criação de Deus perfeita. Quando ele está em desequilíbrio, ele vai buscar mecanismo para equilibrar. Só que se você coloca ele em desequilíbrio por muito tempo, ele entra em parafusos, certo? Então, a glicemia está alta por muito tempo e o corpo não está dando conta mais já há muito tempo. Ele já está tentando te avisar, só que você que não percebeu. Não percebeu. E aí, o que acontece com essa glicemia alta, com esse diabetes descontrolado, esse açúcar alto no sangue por muito tempo? O que acontece lá no coração? Tá? Qual a consequência para o coração? Com a glicemia alta, ela se junta a uma parte do colesterol e uma parte de proteína que produz o colesterol bom, certo? Chamado HDL. Quando você faz aquele exame de colesterol, tá? Colesterol totais e frações, olha lá, HDL, tem um valor lá. Aquele colesterol bom, ele se funciona como um protetor. Tudo no nosso organismo ele tá como equilíbrio. Então, às vezes a gente chama o colesterol bom e o colesterol ruim. Não é que você não tenha que ter o colesterol ruim, não, que dá-se um outro nome. Mas o colesterol bom, ele é o protetor. Ele é o protetor, entende? Por isso que a gente chama de bom. Então, os dois têm que ter equilíbrio, o bom e o ruim. E com o açúcar alto, ele cola na proteína que gera esse colesterol bom. Então, esse colesterol bom, ele não é gerado. Então você fica sem essa proteção. Para que serve, num termo bem simples e a grosso modo, para que serve o colesterol bom, certo? Ele tem outras funções, mas ele serve para proteger, para não formar trombo, para manter as tuas paredes, né? As tuas paredes da corrente sanguínea ali, para não aderir placas. A partir do momento que você diminui a produção desse colesterol bom, você facilita para que, vamos supor, aquele sujo do sangue ou alguma coisa, impurezas do sangue ali colarem na parede da artéria, se colam na parede das artérias, elas entopem, certo? Então, tu tira a proteção. Aí, não para por aí. Com glicose alta, ela impede a produção de colágeno. E o colágeno, ele não tem só na nossa pele, não. Ele tem lá nas artérias, nos vasos sanguíneos. E nas artérias, ele tem uma função de elasticidade, certo? Né? Assim como nas veias. Só que as veias, aquela parte, as veias são o que você mais enxerga, né? São mais por fora, né? Aquela que é onde você vai no hospital e faz a punção. E as artérias, elas geralmente estão no lado das veias, mas de uma forma mais profunda. Então, você tem da cabeça os pés, artérias e veias. As artérias saem do coração e as veias retornam para o coração. Quanto mais próximo do coração, essas artérias são mais grossas. E quanto mais longe do coração, elas são mais finas, certo? Guarde só essa informação desse mais longe do coração, certo? E aí, o excesso de glicose, ele vai impedir, ele vai se ligar lá a um aminoácido que a gente chama, certo? O excesso de açúcar. Lembrando que o corpo ele está em pânico, está tentando se equilibrar, então ele vai tentar se segurar em alguma coisa. Esse excesso de açúcar ele vai se ligar a esse aminoácido e que vai impedir a produção de colágeno, essa síntese de colágeno. E o que vai acontecer no teu sistema cardiovascular? Se esse colágeno faz parte das artérias, certo? Essas artérias, ela vai se tornar mais rígida.
Sente o teu, para você saber disso, sente o teu pulso. Teu pulso pulsa, né? Logicamente. Mas o que acontece? O sangue, ele tá jogando sangue. Quando ele joga sangue, ele faz uma força na parede das artérias. É onde você mede a sua pressão. Mede a sua pressão. A pressão é a força que o sangue bate na parede das artérias, a sua pressão arterial. Então, ele precisa, essa artéria, ela precisa dessa elasticidade para sustentar essa força desse sangue que o coração joga, certo? Ele precisa jogar, porque imagina, o teu coração fica nessa parte superior do corpo, certo? Na parte do tronco, na parte superior. E tem que chegar sangue até lá no dedo do pé. Então imagina a força que tem que ir, certo? E é por isso que cada mais distante, mais as artérias são mais finas. Então, se esse excesso de açúcar vai diminuir essa produção de colágeno, não é só a tua pele que fica velha, lá a artéria fica velha, então ela fica rígida. E as tuas veias também ficam rígidas. Eu não sei se você que está me escutando tem diabetes. Se você já tem diabetes por muito tempo e já manteve ela muito descontrolada, ou você já viu alguém com essa diabetes descontrolada por muito tempo, você sente no dedo mesmo, quando você pega essa veia dessa pessoa, ela é bem rígida, ela é dura. E aí, quando a gente trabalha no hospital, a gente vai puncionar uma veia, a gente tem dificuldade de puncionar, ou tem dificuldade daquele acesso para um soro, para uma medicação ficar, porque a parede dela está danificada, certo? A produção de colágeno não tá eficiente, e aí a artéria ficou rígida, então ela não tem aquela mesma força de jogar aquele sangue, e também e fica enrijecida, certo? Um outro dano que essa glicose causa ainda para o coração, tá? Ela vai inibir esse excesso de açúcar, ele vai inibir a produção, a conversão de uma substância chamada plasmina. Para que serve essa plasmina no nosso sangue? Lembra que tudo é equilíbrio. A plasmina é como se fosse um varredor de trombo. Então, imagina o nosso sangue está em movimento. Imagina que a gente vai formar trombos naturalmente, certo? Né? A força do sangue batendo todo em movimento. Então, essa lisina, ela serve como um comedor de trombo, para que o nosso sangue o tempo todo seja fluido, certo? E o excesso de glicose, ele vai inibir a produção dessa plasmina, certo? A conversão dessa plasmina. Claro que esses mecanismos não são bem complexos que acontecem no nosso corpo. Mas o que eu quero reforçar aqui, que a glicemia alta, ela vai causar vários transtornos no corpo. E não importa se ela esteja 200 se você não esteja sentindo nada, ela vai continuar causando. Então, o que você deve é baixar, é buscar como baixar. Aí, em resumo do problema cardíaco, ela já diminuiu esse excesso de açúcar no sangue, já diminuiu esse colesterol bom, a proteção. Já aumentou a resistência da artéria e também diminuiu ou impediu a conversão da plasmina, o comedor de trombo. Aí o que acontece? Você tem uma parede de artéria que não funciona tão bem e uma facilidade de formar trombo. Então você vai ter potencial risco de ter um infarto, de ter alguns outros problemas cardíacos por esses 3 fatores. Como é que você faz para impedir, para chegar nesses 3 fatores? É controlando a glicose, controlando o açúcar no sangue. É fácil para você? Não é fácil, porque você vem numa história de comportamentos. E aí, se você não tiver um plano, um profissional de saúde para te guiar e te dizer cada degrau para onde você está errando e você está acertando nesse controle glicêmico, você tem a tendência a desequilibrar.
tem a tendência a largar de mão, tem a tendência a sofrer. E não é para você sofrer por causa da diabetes. É para você aprender a controlar e viver sua vida. Colocar a diabetes no meio da sua vida, já que ela tá lá, né? Que você não pode tirar. E não a sua vida no meio da diabetes, entende? E um profissional que vai te ajudar a fazer isso, principalmente construindo o teu GPS de glicemia, é o enfermeiro. Claro que você deve ter assistência médica, assistência do nutricionista, certo? Só que eu vou tratar aqui da parte do enfermeiro, que é a minha expertise, certo? E aí, o que acontece? Isso aí é só o coração. Então, você pode evitar. Se você tem diabetes e você está com uma glicemia de 200, você pode evitar chegar nesse ponto. Não é porque você é diabético tipo 2 que você tem que sofrer de problema cardíaco, certo? Então, vamos ver o que acontece por dentro de outros órgãos, certo? Dos vasos mais finos. Olho, por exemplo, a retina. Você já ouviu falar que a diabetes causa cegueira? E pessoas com diabetes tiveram problemas na visão? Eu mostrei primeiro o coração justamente por esse dano cardiovascular da glicemia alterada, da glicemia alta por muito tempo, e também ela vai tanto causar o problema cardíaco em si, como nos vasos mais distantes, nos vasos mais finos. Por exemplo, o olho é um que tem mais vasos mais finos. O que acontece lá na artéria, mais próxima do coração, de falta de produção de colágeno por causa da glicemia alta, porque ela inibiu essa produção, também vai acontecer na retina, nos vasos da retina. Então, você pode ter problema de visão em relação à diabetes se você mantiver essa glicemia descontrolada por muito tempo. E lembrando que 200 já é descontrolado, certo? E aí é o mesmo mecanismo. Essas artérias finas, elas vão endurecer, certo? Porque elas não têm mais colágeno, a produção de colágeno está muito baixa, ela não tem essa elasticidade. E também, como você não atinge só uma artéria, você atinge todas as artérias. A força do sangue também fica prejudicada, certo? E o corpo, o coração tem que fazer mais força para jogar esse sangue. E aí a gente pode ter a pressão alta em consequência disso também. E um outro órgão que é muito afetado pela diabetes descontrolada, pela diabetes alta, né, é o rim. Então, por dentro, está acontecendo muito mais coisas do que você não vê numa glicemia de 200, por exemplo. Né? Estou falando de 200 porque a pessoa com diabetes tipo 2, ela não sente nada com 200, principalmente se ela tiver uns 5 anos de diagnóstico. Só que ela não sente nada, só que ela está danificando o corpo. E é o momento que ela pode se livrar de todas as consequências. Controlando, chegando a uma glicemia de 130, por exemplo, pós-refeição. E aí no rim, como é que está acontecendo por dentro? O rim, ele passa todo o nosso sangue, ele passa pelo nosso rim. Todo o nosso sangue. O nosso rim que tira a sujeira do nosso sangue. O nosso rim que equilibra, que a gente faz com que a gente não enche, certo? Quando a gente toma água, muita água, a gente faz muito xixi, é o nosso rim trabalhando. O nosso rim que controla essa nossa pressão arterial. O nosso rim também produz, né? Tem glândulas ali que a gente chama de suprarrenais que produzem alguns hormônios, né? O nosso rim que vai maturar, que tem a produção de alguns hormônios que vai maturar nossas hemácias. Então, o nosso rim, ele não só filtra o nosso sangue, certo? Mas todo o nosso sangue vai passar por lá. E ele passa por lá numa unidade chamada de néfrons, é a unidade menor do rim. É um crivo. É como se é um crivo, ele tira a sujeira e joga para a urina, certo? A nossa urina, ela não é clara,
ela tem que ter um amarelo natural, certo? Um amarelo não muito amarelo, um amarelo claro, certo? E um cheiro característico, é a sujeira do nosso corpo, certo? Se ela espuma, ela não tá normal. Se ela escurece, ela não tá normal. Se ela tá branca demais, ela não tá normal, certo? Então, o nosso rim, ele vai passar o nosso sangue e filtrar ali, tirar as sujeiras. Senão, o nosso organismo entra em parafusos, entra em pane mesmo, né? Você já ouviu falar em paralisar o rim? E aí a pessoa tem que ir para uma UTI ou uma hemodiálise, por exemplo? É justamente isso. A unidade menor do rim é o néfron. E ele está cheio de vasos sanguíneos. A gente está falando dos mesmos vasos sanguíneos que saem do coração, certo? Que as artérias que saem do coração. Os mesmos vasos sanguíneos, só que menorzinho, bem menor, que precisam do colágeno para ter elasticidade. Eles endurecem ali. E aí, a própria glicose, por outros meios, por excesso de glicose, ela vai danificando e vai matando esses néfrons. A ponto que ele chega a não funcionar mais, certo? Para você ter uma ideia, com 10% de néfrons, de unidade ali do rim, né, que são essas menores unidades, o rim ainda funciona. Então, para você chegar numa hemodiálise, o rim não está funcionando mais nada praticamente, certo? E as pessoas com diabetes descontrolada por muito tempo, elas chegam a fazer hemodiálise. E aí é uma coisa que não tem reversão, não tem cura. Vai ser ou transplante do rim, ou hemodiálise, ou não viver mais, né? Então, tudo isso pode ser evitado se eu controlar a minha glicemia, entende? Então, essa parte foi as partes vasculares, certo? Claro que tem outros órgãos afetados, mas eu trouxe os principais: o coração, o olho e o rim, certo? E agora a gente vai para os nervos. Você já ouviu falar que a pessoa com diabetes tem problema no pé, que não sente, que formiga as pernas ou que dói as pernas? Então você vai entender agora o porquê disso por dentro. E tudo isso, todos esses danos causados pela diabetes por dentro, eles são causados pelo excesso de glicose no sangue, excesso de glicemia, essa glicemia descontrolada por muito tempo. E mais uma vez, eu repito aqui, 200, por mais que você não sinta nada, glicemia de 200 não é diabetes descontrolada. Ela vai estar fazendo isso silenciosamente por dentro, tá? Então, o que acontece na parte do sistema nervoso? Nosso sistema nervoso, ele é o nosso controlador, certo? Então, nosso sistema tem sistema nervoso, né? Lá da cabeça, né? Cabeça aos pés. E sai da nossa base do crânio, né? A nossa medula. E nessa medula, a gente tem os nossos neurônios, né? Que os nossos neurônios, eles servem tanto para a parte motora quanto para a parte de sensibilidade, né? A parte de sensibilidade, por exemplo, é como uma forma de proteção. Por exemplo, quando você pega numa panela quente, o que é que acontece? Você tira rapidamente. O que aconteceu? Eu peguei na panela quente, eu tenho terminações nervosas, né? São as partes dos neurônios aqui, do sistema nervoso. Ele sentiu que está quente, perigo, imediatamente ele mandou essa mensagem lá para o cérebro e o cérebro fez a parte motora, né, junto com os músculos, para eu tirar. Isso é instantâneo, isso serve para nossa proteção, certo? Né? O organismo ele funciona em equilíbrio. O que acontece nesse sistema nervoso, certo? Com a glicemia alta por muito tempo, nesses nossos neurônios, para encapar, é como se fosse uma capa, a gente tem uma bainha de mielina, que a gente chama. É como se fosse uma fita isolante, certo? Né? Porque o sistema nervoso é elétrico mesmo, né? Ele faz a sinapse elétrica mesmo, né? Ele manda as mensagens eletricamente. Então,
a capa de mielina é como se fosse a fita isolante ou aquela capa daquele fio de energia. Entenda desse jeito. E aí a glicose alta, ela vai destruindo essa capa. Se ela destrói essa capa, certo? Eu vou perdendo a sensibilidade, certo? Então não é uma coisa que você pegue algo, por exemplo, você pega esse copo e você não sinta. Se você é diabético ou você conhece alguém, pessoa com diabetes, você já foi com o enfermeiro e ele fez aquele teste de sensibilidade? Ou um teste, tipo um martelinho para você ver os reflexos? Mas mais aquele teste de pé para ver a sensibilidade que você está sentindo? Então, aquilo é um teste para saber se você está prejudicado o teu sistema nervoso, se a tua glicose já danificou a bainha de mielina, certo? Então, o excesso de glicose vai danificar essa bainha, essa capa do sistema nervoso, e você vai diminuir sua sensibilidade. Então, você vai machucar o pé e não vai sentir. É quando você tem uma pedra lá no sapato e você não colocou a mão no sapato para ver e machuca e começa a inflamar, a ficar negro ali e você não sente. Então é por isso que as pessoas com diabetes, elas têm mais facilidade de ter ferimento, porque elas não sentem. Elas não sentem o que era para sentir, certo? Não é que elas não sentem algo pegando no pé delas, por exemplo, na mão, não é isso. É aquela fina sensibilidade. Aquela fina sensibilidade, certo? Então, eu já acompanhei um paciente, por exemplo, que ele estava, para você ver o nível de sensibilidade, como é alterado. Ele estava por muito tempo, essa glicose alterada, 200, 250, e aí ele chegou comigo porque o dedo dele, esse primeiro dedo do pé, estava negro. A unha dele estava soltando e estava negro. E aí a gente começou como tinha acontecido aquilo. Porque eu sabia como profissional que ele tinha machucado. Só que ele não sabia onde era. Aonde ele tinha machucado. E aí, aquela lesão ali do dedo, né? Do dedo que já estava ficando negro e o sangue preto acumulado ali no dedo, eu sabia que era sucessivas vezes que ele tinha feito. E aí a gente começou, não, a gente precisa descobrir aonde foi isso. E aí você acredita que era o ato dele abrir a geladeira? Toda vez que ele abria a geladeira, naturalmente ele colocava o pé e aquela geladeira, a tampa da geladeira, a porta da geladeira dava no pé. Como ele estava alterada a sensibilidade dele, ele não sentia. Aí ele passava o dia inteiro calçado, né, de tênis, no trabalho dele, e aí abafava aquilo. Entende? Então são coisas que vocês... Não, peraí, não sente uma porta de geladeira no dedo? Ele até sabia que ela estava tocando, mas ela não estava sentindo a intensidade. Não estava sentindo machucar, porque a capa dos nervos dele estava alterada. E aí, aonde você tem mais propensão a dar topada, a ter algum machucado sem você visualizar, certo? É o pé. Entende? Porque as pessoas com diabetes, elas têm mais problemas no pé, é justamente por isso, pela essa falta de proteção que a glicose alta já danificou os nervos dela, certo? E a gente tem nervo no olho também, tá? A gente tem nervo, os neurônios em todo o corpo. Então, você pode evitar isso. Como eu faço isso? Não importa para trás, importa para frente. Não importa em que momento da diabetes você está agora, você que está me escutando. Importa você identificar que você está descontrolado ou controlada. Como é que eu vou saber que está controlada? Se eu faço a minha glicemia capilar, certo? Aquela de ponta de dedo, também tem um vídeo no canal explicando como a gente faz e dói menos. Também tem vídeo no canal como você conserva esse aparelho para melhor resultado dessa glicemia. Você tem que verificar essa glicemia antes das refeições, ela dá o parâmetro de 80 a 100. E 2 horas depois das refeições, ela tem que dar o aceitável até 150.
Mas o ideal, 130 tá ótimo, excelente, excelente. Se ela der 180, 200, ela já tá descontrolada. Então é o teu parâmetro para saber se ela está controlada. Se você não tem um aparelho de glicemia, vá até uma farmácia. Hoje tem farmácias pelo Brasil que dentro de um programa do SUS tem algumas que até verificam essa glicemia de graça, tá? E identifique se você está descontrolado, né? Por esses parâmetros que eu acabei de falar. Se estiver descontrolado, procura uma equipe de saúde para te ajudar nisso, certo? O médico vai prescrever, fazer a tua análise clínica, laboratorial e prescrever as medicações que você precisa naquele momento. Não significa que você vai manter essas medicações por resto da vida, vai depender muito do teu tratamento não medicamentoso. Você sabia disso? Essa diminuição de medicação, ela depende muito do teu tratamento que não está na farmácia. E aí, a decisão também de diminuir, ela é sua com seu médico, certo? Outro da equipe muito importante é o enfermeiro. O enfermeiro, ele vai te ajudar a montar o teu mapa de glicemia. Ele vai te ensinar a verificar a tua glicemia, aonde dói menos, quantas vezes na semana, quantas vezes no dia, o porquê tá verificando e o que você quer modificar, o que você quer melhorar ali, de acordo com a sua vida, de acordo com suas vontades, para que a diabetes controlada encaixe na sua vida e não você se encaixe, né, numa diabetes descontrolada, né, para parar no hospital e ter outras consequências desses danos da diabetes. Então, esses dois profissionais, o médico e o enfermeiro, você tem em todos o Sistema Único de Saúde na assistência básica, certo? Procure na sua cidade. Se não você for mais difícil para você, procure de alguma forma, ou particular, ou plano de saúde, de alguma forma mais fácil. Não deixe que essa glicemia de 200 ela amargue sua vida para o resto da vida. Ainda dá tempo. Caso você esteja com essa glicemia mais alta de 300, também ainda dá tempo de reverter várias coisas e você viver bem. Se você não tem diabetes e tem um comportamento que leva a essa diabetes tipo 2, tipo excesso de açúcar, falta de atividade física, certo? Excesso de gordura, principalmente abdominal, procure ajuda também profissional para diminuir isso, para você viver bem, certo? Para você não ter que parar para cuidar da sua vida quando você estiver doente. Porque se você não se cuida, se você tem uma alimentação desregulada, se você está com obesidade abdominal, né? Essa gordura visceral, se você está com uma glicemia de 200, se você está pré-diabetes, se você não, ou uma glicemia mais alta, se você não se cuidar, uma hora o teu corpo vai parar e você vai ser obrigado a se cuidar. Então, por que não é melhor parar agora, controlar a diabetes e colocar ela no meio da sua vida mesmo e viver o resto da vida muito bem, né? Eu acredito fielmente, né, que Deus nos fez para viver o melhor desta terra. Muitas coisas são nossas escolhas. Outras coisas não são nossas escolhas, né? Se você tem fé, conversa com Deus, você sabe disso. Ou se você acredita em Deus, você sabe disso. Mas a diabetes, eu não quero que você olhe como você é culpado. Aconteceu. Pegue a diabetes, coloque ela controlada na sua vida e volte a viver a sua vida. Porque você merece viver o melhor desta terra. Você foi feito para viver uma vida em abundância, inclusive em abundância em saúde. Mas também você precisa fazer a sua parte, certo? Né? Então, viva, controle a diabetes e volte a viver a sua vida. Realize os seus sonhos. O mundo, você precisa de você, o mundo precisa de você, sua família precisa de você. E viva o melhor desta terra, porque você foi feito para isso.
né? Então esse foi completamos a nossa série da Diabetes por Dentro. Se é a primeira vez que você está assistindo esse canal, vá no canal, assista os outros vídeos. Eu busco cada vez estar melhor gravando vídeos para esse canal, para chegar a pessoas com diabetes tipo 2, tipo você, para te ajudar a controlar a diabetes e você voltar a viver mesmo, para diabetes não ser um sacrifício na sua vida, certo? Então, acompanhe o canal, curta esse vídeo, se inscreve no canal para receber outras notificações e compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que precisa saber mais sobre diabetes, certo? Então, até o próximo vídeo.